Olá, amigas, amigos. Hoje, em mais uma quinta-feira, particularmente dia 11 de abril de 2024. Aqui estamos com o podcast Joana de Ângeles, com Joana de Ângeles em 30 minutos. É uma felicidade podermos estar juntos mais uma vez. Eu e a Laila Fernandes, que junto do nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, fazemos esse pequeno, mas saudável programa, em que o nosso objetivo é traduzir um pouco mais suavemente os livros da Joana de Ângeles. E nós hoje vamos entrar no terceiro livro da série psicológica, Plenitude. É uma beleza nós estarmos juntos mais uma vez, como dissemos. Na realidade, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre a obra, que é datada de 17 de outubro de 1990, ou seja, em Salvador, Bahia. Divaldo psicografou a introdução do livro, ditado pela mensageira Joana de Ângeles, esse espírito de escola. E a veneranda vai dizendo para nós sobre o sofrimento. Ela faz uma profunda análise psicológica dos aspectos do sofrimento, propondo, lógico, uma solução espírita, e nos convida ao autodescobrimento e também a nossa vivência evangélica, o nosso comportamento, que são requisitos fundamentais para a conquista da plenitude, a nossa lucidez consciencial. Mas o que seria a plenitude? O que nós podemos falar da plenitude? Significa completo, pleno ou cheio. É tudo aquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação ou a medida máxima. Então, esse livro, a Joana vem falando do sofrimento. O que o sofrimento pode nos fornecer para que sejamos mais plenos? Mas existe a plenitude de Deus, que é no sentido espiritual, que nós podemos entender que consiste na aceitação dos preceitos divinos, aceitação de Jesus de Nazaré, aceitação desse evangelho que ele nos deixou, na conquista do homem de bem, do ser integral, que nós já vimos essa obra em alguns capítulos. Entretanto, buscando na oração do apóstolo Paulo, em favor dos Efésios, que ele, o apóstolo, desejava que todos pudessem conhecer o amor do Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Está em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Esta obra, a Plenitude, ela é composta de 14 capítulos. E nós vamos fazer um breve histórico, né, na resolução dessas nossas dificuldades, utilizando uma introdução. E a Joana vai nos dizer que filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabelecem que a vida é sofrimento. E que toda tentativa para a libertação do sofrimento dele resulta em malogro lamentável. Vejam que coisa triste, como nós viemos de um passado em que as religiões nos ditavam coisas que na realidade não eram verdades e nós aceitávamos. Pensadores precipitados de ontem, como de hoje, fiéis ao dogmatismo ignóbil, trouxeram para nós situações aflitivas, a pena de morte, recurso primitivo, demonstração da conduta materialista. E ela vai nos dizer que o utilitarismo e o hedionismo, sobre os quais constroem as suas aspirações, são os responsáveis. Realmente são eles pela sua ótica distorcida da realidade. E nós vamos mostrar que o utilitarismo é um método, é uma maneira, um comportamento que se usa
de tudo que é utilitário. Começou uma visão maior no século XVIII sobre a ética, que considerava a boa ação ou boa regra de conduta caracterizáveis pela utilidade e pelo prazer que podem proporcionar ao indivíduo e, em extensão, à coletividade. E o hedonismo é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo, um bem-estar extremo, que traz realmente o sentido da existência humana. Isso foi elaborado na Grécia Antiga. E lá se acreditava que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são meios para o encontro da felicidade. Meus amigos, ainda hoje nós temos isso no mundo, no nosso mundo de relação. Quantas pessoas se utilizam disso? Quantas pessoas acham que esse hedonismo consiste e é uma doutrina moral, em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida? Nós vemos isso no dia a dia. Mas a Joana vai dizer que não é assim. E ela vai dar alguns exemplos que nos utilizam uma linguagem do dia a dia. Lembrando Jesus, como é que nós temos de trabalhar na nossa dor, no nosso sofrimento, para que tudo em volta de nós fique mais pleno. Então, ela vai dizendo para nós: o diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. Brilha, brilha, brilha. Os metais necessitam da alta temperatura a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. Nós temos, até na doutrina espírita, dizemos que nós temos na nossa família um cadinho. O cadinho é um pequeno utensílio, né, de metal, em que lá você coloca no fogo e aquele metal é dissolvido. Então, o metal bruto vai se transformar em alguma coisa muito preciosa. Então, é assim que nós entendemos a família. Nós estamos na família, no cadinho das dores, das dificuldades, das esperanças, não é? E assim, no final da nossa reencarnação, nós estamos melhores naquele cadinho. E ela continua: a madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que é destinada. Quantos móveis bonitos, quantos utensílios, quantos brincos, quantos cordões, quantas casas de madeira são construídas para o nosso bem viver, para um pouco da nossa felicidade. E ela vai dizer: o rio cava o próprio leito por onde corre. Quer dizer, ninguém faz. Nenhum homem faz isso. A natureza, ou seja, Deus e Jesus, que mexendo o fluido cósmico universal, construiu com os outros cristos o nosso sistema solar. E a ele coube governar esse planeta, essa casa planetária, Terra. Então, os rios da Terra não são os homens que fazem. Foi o Cristo de Deus, Jesus, que colocou lá a fonte generosa do amor para que isso tudo acontecesse. E ela vai dizendo: igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. Aí ela já vai fazendo um link das coisas do dia a dia com o ser espiritual que nós somos. Saindo dessas doutrinas utilitaristas e hedonistas. E ela vai nos trazendo o espírito, o ser imortal. E ela vai dizer: o sofrimento que se apresenta como ocorrência normal, que pouco a pouco o conhecimento, a força de vontade vão fazer com que ele possa ser conduzido com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Assim somos nós, que nascemos sem saber exatamente a que viemos. Nós temos uma ideia no dia a dia,
nós vamos construindo essa sabedoria interna, porque nós temos em nós, na nossa consciência, que está no espírito, em nós, essa ideia que nós somos deuses com um D pequeno, minúsculo, porque fomos criados à semelhança do Pai, energia, luz. Por isso que nós temos de iluminar o nosso caminho. E ela vai dizendo, igualmente o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. Eu tirei essa frase para que até o final da nossa conversa a gente possa imaginar quanta luz nós estamos produzindo nos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos estão nos ajudando a aquele carreamento daqueles neurotransmissores, os melhores, que nos dão satisfação, nos dão alegria, nos dão bem-estar, para que o nosso dia seja perfeito, a nossa semana, o nosso ano. E quantos anos nós ainda teremos reencarnados, não é, meus amigos? E ela vai dizendo para nós, o sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se aselvajada e perturbadora, explodindo com agressividade e loucura. A dor do mais suave é tenra, muitas vezes é calada. Aquela pessoa mais aselvajada grita, não suporta a dor física. O sofrimento do esteta e do santo, diz a veneranda, se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. Será que nós estamos mais para o bruto ou para o santo? Vamos pensar, meus amigos. Então, a veneranda vai dizendo, através dessas fases primárias da vida, o nosso mecanismo de automatismo da nossa evolução, nós permitimos que o nosso psiquismo se adapte às aptidões inatas e se desenvolva através dos germes da perfeição. Já em nós, tornando-nos herdeiros da etapa imediata das experiências maiores. Então, por causa disso, em face disso, o sofrimento das injunções de amargura e de dor, que muitas vezes se reveste, vem merecendo mais amplo estudo histórico. E ela diz uma frase que está aqui no livro que nós estamos trabalhando com ele, lendo muitas frases, porque o nosso objetivo é ler algumas coisas e trabalhar esses, vamos dizer, versículos, que nós chamamos de versículos, como nos evangelhos, capítulos e versículos, mas para nós são parágrafos. E ela vai dizer, de Krishna Buda a Jesus e Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu variadas contribuições, que hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde geral, holística, parecem alcançar um grau maior de entendimento, nos mostrando que, na realidade, até na ecologia, há uma compreensão maior da vida. Então, Krishna, que para alguns seguidores da crença Hare Krishna para nós, desde que eu era bem jovem ontem, né, meus amigos, aqueles mormons e aqueles outros que vinham de uma seita, né, do brahmanismo hindu, eles vinham de casa em casa bater e explicar que Krishna e Deus seria o mesmo ser. Para eles é assim, né? E nós vamos entender que Bhagavan Sri Krishna viveu há cerca de 5.000 anos na Índia e tem uma história muito semelhante à de Jesus. Krishna ensinou e praticou o amor incondicional. E quando ela fala de Buda, sem dúvida nenhuma, é muito mais conhecido de nós. Para os budistas, é visto como um iluminado.
e também reverenciado como Deus para muitos segmentos dessa religião. Buda significa aquele que atingiu a iluminação. Siddhartha Gautama viveu entre 563 a.C. até 483. Mais ou menos, essas datas variam de acordo com os historiadores. Também na Índia. Então, nós temos Krishna e Buda, que estavam lá daquele lado do nosso planeta. Quando se usa o termo Buda, se refere àquele que já tem o amor incondicional. Então, a Joana traz Krishna, Buda e Jesus como aqueles que trouxeram para nós o amor incondicional. Entretanto, devemos fazer a ressalva. Eles não são deuses, mas Jesus é o governador do planeta. Foi ele que pediu para Krishna e Buda reencarnarem no planeta. Então, nós vamos dizer que, como a Joana nos fala, que antecipando essa conduta odierna, nós vamos ver que existem algumas referências do presente, da contemporaneidade, mostrando que a problemática humana existente no próprio indivíduo, em nós, neste planeta de expiação e provas, ela é em virtude do desconhecimento de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. E como não nos conhecemos, nós temos dificuldade de nos entendermos. Por isso que tem as multidões com a sandice, com o desalento, com as alucinações, com as fugas, muitas vezes, da vida, levando às ideações suicidas e ao próprio suicídio. Então, ela está dizendo que, muitas vezes, esse sofrimento, qualquer sofrimento, é como se fosse um flagelo. E no capítulo 1, saindo dessa introdução, o título é O Sofrimento. Ela inicia o capítulo com um louvor à morte e à imortalidade. E ela vai nos dizer dos Upanishads: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Que beleza, né? Então, a treva talvez significasse os nossos sofrimentos. Da mentira são aqueles sofrimentos que nós não conseguimos resolver e colocamos no nosso inconsciente. Talvez o inconsciente coletivo junguiano profundo, o inconsciente mais próximo do nosso subconsciente, e muitas vezes aquele sofrimento é de outras reencarnações. Lembrando um pouco que seriam os Upanishads, também grafados como Upanishads, tem várias nomenclaturas, é do sânscrito Upanishad. São partes das escrituras que discutem religiões e são consideradas, para a maioria das escolas do hinduísmo, como instruções religiosas. Elas, muitas vezes, têm de 12 a 123 livros, que são considerados básicos para todos os hinduístas. Eram obras desconhecidas do mundo ocidental, até que, no século XIX, ela teve uma abertura maior e influenciou grandemente o pensamento do filósofo alemão Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Mas ela continua dizendo: o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que se apresenta como um adversário soez, atroz. Na verdade, meus amigos, muitas vezes essa variedade de gênese do sofrimento, nós temos muito esforço para diminuí-lo, sem remover as suas causas. Então, nós não vamos conseguir, porque o sofrimento não é a causa. A causa está em nós, nas nossas dificuldades de entendimento da vida, seja da compreensão por que nós estamos sofrendo. No nosso processo de aflição,
e muitas vezes degenerativo, o espírito em si mesmo é sempre o responsável. Ele que causou o seu próprio desamor, o seu próprio sofrimento, consciente ou não. Daí, o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma, a doença da nossa alma. Será que nós estamos doentes da alma? Eu, durante muito tempo, meus amigos, achei que não estava. Hoje eu tenho certeza que eu trago muitos sofrimentos. E, pouco a pouco, tento debelá-los, fazendo uma autoavaliação, não é? Muitas vezes, esses equipamentos mentais nossos, né, super sensíveis, e ficam desajustados. E aí o sofrimento não é imposto por Deus, como muitos imaginam. Muitos de algumas religiões cristãs, o sofrimento é o desdobramento das nossas dificuldades. As reações, por exemplo, de ira, de violência, de rebeldia, ao sofrimento, mais o ampliam, porque vai desencadear desarmonias nas áreas que ainda não foram afetadas. Então, você tem as áreas do sofrimento e as outras que você amplia. E ela vai dizer uma frase que eu queria dividir com vocês, que para mim foi muito cara, muito querida, muito importante. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema, com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Veja, talvez seja mais simples do que nós imaginamos. E ela continua, mas nós vamos fechar esse capítulo primeiro dizendo: acima do sofrimento e do amor, que são mecanismos da evolução, nós temos de os ter com uma visão espiritual. Eu sou espírito, eu vou ser um dia amor, só amor. Por enquanto, eu tenho a dor. Às vezes, a luta já está na reta final e nós não sabemos daquela dor que nos macera a alma. Mas tudo passa, diz Maria para Chico Xavier. E ela diz para nós a mesma coisa. Então, acima de todos os danos que nós trazemos de nós mesmos, nós vamos destacar, diz Joana, o exemplo de Jesus, lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes do Getsemane ao Gólgota, e daí a sua ressurreição, quando se apresenta a Maria de Madalena, Maria de Magdala. Lindo, imortal, bonito, luzidio. E nós, como filhos de Deus, nascidos simples e ignorantes, igual a Jesus, nós temos a nossa luz. Vamos deixar a nossa luz brilhar. Então, nós queríamos trazer aqui o Evangelho trazido em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como nós sabemos, chegou em 18 de abril de 1857. Na questão 973, que pertence à parte quarta das penas e gozos futuros, Kardec pergunta à equipe veneranda que trabalha para Jesus: quais são os maiores sofrimentos que os espíritos podem suportar? E a resposta é simples: das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. E ele vai nos dizer: as comunicações espíritas nos mostraram o futuro da alma. Daí nós temos o livro Céu e Inferno, que é um livro do Pentateuco kardeciano. E lá nós vamos ter os vários tipos de espíritos que chegam
a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858, em que Allan Kardec, naquela mesa, junto com os médiuns, junto com os bons espíritos, ele muitas vezes convoca ou recebe aqueles espíritos felizes, infelizes, suicidas, espíritos regenerados, espíritos arrependidos. E aí eles vão falar das suas dores da alma, que são dores morais. Na questão seguinte, 983, Kardec pergunta: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? E a equipe diz, através da mediunidade: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Pois é, né, meus amigos? Isso é uma beleza. Nós vamos, para nos mostrarmos, nós vamos trazer aqui essa obra magnânima, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós fizemos questão de mostrar o livro, porque no Brasil a sua tradução ficou O Problema do Ser, do Destino e da Dor, porque o original francês é O Problema do Ser e do Destino. Esse livro, meus amigos, é do século XX, não é do século XXI. Esse livro é de 1919, copyright. E nós vamos encontrar a dor. E Denis vai dizer: a dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto quanto o mal, o que é explicável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantado o seu grau de evolução. Depois, estima muitas vezes e procura dor por lhe conhecer todo o valor. Então, ele vai dizer que Cristo, Sócrates, Joana d'Arc são muitas vítimas obscuras do dever ou do amor e que foram sepultadas. E ele vai dizer: a ação da dor não é menos eficaz para a coletividade do que é para os indivíduos. A dor física pode-se também dizer resulta da desproporção entre nossa fraqueza corporal e a totalidade das forças que nos cercam. É uma beleza, não é, meus amigos, nós estarmos aqui estudando Leon Denis. Mas vamos trazer 2 obras da Joana de Ângeles. São obras novas. São obras novas, não da época de 1990, do livro Plenitude. Nós vamos trazer esse livro, Vida Plena. Nós buscamos um capítulo, porque são 30 capítulos, né? Capítulo 14, domar a si mesmo. Será que nós podemos? Mas com certeza devemos. Esse livro é de 2021. E eu trouxe aqui, separado, assim. Além do invólucro carnal, encontra-se o espírito imortal, debatendo-se entre as remanescentes heranças do primarismo e as valiosas conquistas da autoiluminação. Domar as más inclinações, aquelas que o instinto preserva em mecanismo de autodefesa pelo prazer especial do egoísmo, é dever inadiável para vencer este câncer devorador que exaure a sociedade contemporânea. Cabe ao ser humano renovar o material impresso no seu inconsciente, substituindo-o pelas aspirações sublimes da aquisição moral e da harmonia interna. Reencarnações sucessivas têm facultado a renovação dos propósitos e das normas de comportamento
que abrem espaços à solidariedade, à justiça, à alegria e ao bem-estar. E vamos, então, finalmente usar uma outra obra, Vidas Vazias, recente também essa obra. É uma beleza, nós também de 30 capítulos. Nós vamos usar o capítulo 23. Todas essas duas últimas obras são da editora Leal. Essa é do ano 2020. Nós escolhemos o capítulo, 23, não, 25, chamado Recomeço. E a Joana vai dizendo: o recomeço é sempre a oportunidade luminosa de dar prosseguimento ao bem encetado, ou seja, ao bem iniciado, começado, que aguarda ensejo para atingir a plenitude. De igual maneira, faculta a reparação dos equívocos e gravames que ficaram em processo de ajustamento, de harmonia. Nunca faltam recursos valiosos para atender ao desenvolvimento intelecto-moral do ser em evolução. E ela vai dizendo para nós: a reencarnação é, deste modo, a mais adequada e sábia metodologia para a aquisição da conquista para o infinito. Eu espero, meus amigos, que com essa introdução do livro Plenitude, vocês se preparem para daqui a 15 dias estarmos juntos outra vez. Eu vou fazer uma confidência para fechar a nossa fala. Eu tive muitas dificuldades de entender o livro Plenitude. De toda a série psicológica da Joana, este livro, que foi estudado por mim há muitos anos atrás, eu tive dificuldade para entender o sofrimento. Para entender que sofrimento, muitas vezes, é a nossa libertação dos erros do passado que ficaram nos refolhos da nossa alma. Daí, eu agradeço muito essa reencarnação que eu tive, porque quantas dores eu trouxe no meu inconsciente, quantas dificuldades eu trouxe, ainda as tenho, mas em menor quantidade. Por isso, meus amigos, agradecemos a participação de todos e os convidamos para que estejam conosco, não só nessa quinta-feira, no dia 11 de abril de 2024, mas em todas as quintas-feiras, às 19 horas. Paz e bem, franciscanos. Fiquem com Deus. Muita paz. Gratidão a Joana e ao nosso amigo Divaldo Franco.